Se alguém te contasse essas histórias sem provas, você provavelmente diria que são exagero, teoria da conspiração ou roteiro de filme ruim. O problema é que todos os eventos que você vai ouvir agora aconteceram de verdade. Foram documentados, investigados e mudaram a vida de milhares de pessoas. O que torna tudo ainda mais perturbador é que, em muitos desses casos, as próprias pessoas que viveram a situação demoraram a aceitar que aquilo era real, porque às vezes a história consegue ser muito mais absurda do que qualquer ficção. O primeiro evento aconteceu em 1518, na cidade de Estrasburgo, que hoje faz parte da França. Em pleno centro da cidade, uma mulher começou a dançar sozinha, sem música, sem motivo aparente. Ela dançou por horas, depois por dias. O que parecia um caso isolado rapidamente se espalhou. Outras pessoas começaram a dançar também, sem conseguir parar. Em poucas semanas, dezenas de moradores estavam dançando compulsivamente, alguns até a exaustão extrema. Relatos históricos indicam que várias pessoas morreram de ataques cardíacos ou colapso físico. As autoridades, sem entender o que estava acontecendo, tomaram uma decisão ainda mais absurda: contratar músicos e montar um palco, acreditando que permitir que as pessoas dançassem ajudaria a liberar a condição. Não ajudou! Até hoje, historiadores debatem se foi histeria coletiva, intoxicação alimentar ou algo ainda mais estranho. O fato é que uma cidade inteira entrou em colapso por causa de uma dança sem controle. O segundo evento aconteceu no século XIX nos Estados Unidos e parece roteiro de comédia, mas terminou em tragédia. Em 1896, na cidade de Austin, no Texas, moradores começaram a relatar avistamentos de um objeto voador estranho no céu. Jornais da época descreviam uma espécie de aeronave com luzes, muito antes da invenção oficial dos aviões modernos. O caso ganhou tanta atenção que um homem acabou morrendo ao ser atingido por algo que caiu do céu. Quando o corpo foi enterrado, uma lápide foi colocada dizendo que ele havia sido vítima de uma aeronave misteriosa. Décadas depois, a lápide desapareceu. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que as pessoas viram naquela época, mas os registros históricos existem. Para muitos, foi o primeiro grande caso documentado de um objeto voador não identificado na história moderna. O terceiro evento ocorreu na Inglaterra em 1977, e deixou o país inteiro em pânico por dias. De repente, transmissões de televisão foram interrompidas por uma voz metálica, calma e ameaçadora, que se apresentou como um representante de uma civilização extraterrestre. A mensagem durou vários minutos e foi transmitida para milhares de pessoas ao vivo. A voz falava sobre guerra, destruição e a necessidade de mudança humana. Quando o sinal voltou ao normal, as emissoras disseram que não sabiam o que tinha acontecido. Investigações oficiais foram abertas, mas nunca conseguiram explicar completamente como alguém conseguiu invadir o sinal daquela forma. O incidente ficou conhecido como o Southern Television Broadcast Interruption e até hoje não tem responsáveis oficialmente identificados. O quarto evento aconteceu no Japão, em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Um homem chamado Tsutomu Yamaguchi estava em Hiroshima no dia em que a bomba atômica foi lançada. Ele sobreviveu. Gravemente ferido, voltou para sua cidade natal, Nagasaki. 3 dias depois, uma segunda bomba atômica foi lançada ali. Ele sobreviveu novamente. Durante décadas, essa história foi tratada com ceticismo, até que documentos oficiais japoneses reconheceram oficialmente Yamaguchi como sobrevivente das 2 explosões nucleares. Algo que parece estatisticamente impossível, mas que aconteceu de verdade. O quinto evento ocorreu na Bélgica, entre o final dos anos 1980 e início dos anos 1990. E ainda hoje é considerado um dos episódios mais estranhos da história europeia recente. Centenas de pessoas, incluindo policiais e militares, relataram a presença de objetos triangulares gigantes no céu, silenciosos, com luzes estranhas. Caças da Força Aérea foram enviados para interceptar os objetos, mas falharam repetidas vezes. O caso gerou investigações oficiais, relatórios militares e nunca foi completamente explicado. Não se trata de um relato isolado, mas de um fenômeno observado por anos, envolvendo autoridades do próprio governo. O que une todos esses eventos não é apenas o fato de serem estranhos, é que todos eles foram registrados, documentados e confirmados de alguma forma. Não são lendas urbanas modernas. São acontecimentos reais que desafiam a lógica comum e mostram que a história nem sempre segue regras claras.
ou confortáveis. Talvez o mais perturbador seja perceber que, em muitos desses casos, as pessoas que viveram esses eventos também acharam que estavam enlouquecendo. Porque quando algo absurdo acontece de verdade, a primeira reação humana é negar. No próximo vídeo você vai conhecer histórias reais em que a explicação oficial não convenceu ninguém. Casos investigados, arquivados e ainda assim cheios de perguntas sem resposta. Se você gosta de histórias reais que parecem impossíveis, mas aconteceram de verdade, esse canal foi feito para você. Porque às vezes a realidade é absurda demais para ser ignorada.